Olá, hoje é terça-feira, 29 de outubro, o Grupo de Conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Nós prometemos falar sobre indicadores do nível de atividades aqui no Brasil, mas não podemos deixar de fazer aqui um comentário, uma troca de ideias sobre essa ebulição política no mundo, né? Da França ao Líbano, à América Latina. As ruas foram tomadas por manifestações gigantescas. Aqui na América Latina, no Equador, o governo teve que sair da capital do país. No Chile, as manifestações foram talvez as maiores e mais violentas, né, de todas essas que têm ocorrido, né? E cabe a gente pensar um pouco sobre isso, tentar. Quer dizer, é muito difícil saber qual é a explicação desse fenômeno, né? Agora, eu gostaria aqui de começar dizendo aqui o que me parece que pode ser descartado como explicação, né? O que não é a explicação. Porque nós temos visto frequentemente aí na imprensa, em declarações a respeito do caso chileno, que certamente é o mais grave, né, que isso aí estaria revelando o fracasso do modelo chileno, sobre o qual nós já falamos aqui nesse podcast, né? Eu acho isso muito complicado, vou dar só um exemplo aqui, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, década de 50, 60, o mundo passou pela melhor fase da história econômica, né, de que se tem notícia, né? Foi um crescimento espetacular, né? Foi sob o famoso regime de Bretton Woods, né? E essa fase espetacular, que na França, aliás, foi chamada dos 30 anos gloriosos, né? Eram os 30 gloriosos. Essa fase terminou com o quê? Desembocou nas manifestações de massas gigantescas, né, que começaram na França no maio de 68 e se espalharam pelos Estados Unidos, América Latina, uma insatisfação global. Agora, vamos pensar, a gente não pode agora renegar todo o sucesso daquele período de crescimento pós-guerra, porque houve manifestações gigantescas no final. A gente tem que tentar entender, mas certamente não estão associadas a um fracasso daquele. E no Chile não é só que não é um fracasso, é de longe o país da América Latina mais bem sucedido, mas de longe, nos últimos 40 anos. Em termos de renda per capita? Há 40 anos atrás, para vocês terem uma ideia, a renda per capita chilena, quando comparada à renda per capita americana, e ajustando por custo de vida, né, em PPP, a renda per capita chilena era um quarto da americana, e a brasileira, há 40 anos atrás, era 40% da americana. Passados 40 anos, a situação é exatamente oposta. A renda per capita chilena é hoje 40% da americana, e a brasileira, que era 40%, hoje é 25%, em números redondos. Então, e essa diferença não é só uma diferença nos últimos 40 anos. Se vocês pegarem o período mais recente, nos últimos 10, 15 anos, continua a mesma coisa. A Chile continua com um desempenho muito melhor que a média da América Latina. Então, se comparar com o Brasil, vamos pegar o Brasil no seu melhor momento, por razões muito específicas, eu não vou discutir quais são as razões, mas enfim, o melhor momento de desempenho, que corresponde no período recente aos 8 anos Lula, por razões que eu não vou entrar aqui, foi um período de crescimento mais significativo no Brasil. Naquele período, o Chile teve um desempenho muito melhor, em termos de... A distância na renda per capita brasileira e a chilena continuou aumentando naquele período Lula. Então, chamar isso de fracasso eu acho bem complicado, porque é um desempenho que, não só em 40 anos, mas também num recorte mais recente, continua sendo melhor do que a da América Latina, muito e infinitamente melhor que o brasileiro. Ou seja, vamos descartar aqui de cara essas explicações simplistas. Isso é horrível. Mas vamos tentar. Eu acho que uma coisa que a gente pode pensar assim, são fazer comparações, ver regularidades, né? Por exemplo, uma comparação interessante são essas manifestações chilenas de agora com as manifestações de 2013 no Brasil. Isso
Porque houve muitas semelhanças. Né? Muitas semelhanças. Surpreendente. Eu acho que ninguém arrisca. Eu acho que ninguém, até hoje, continua, para quem honestamente tenta analisar o que houve, há uma boa dose de incompreensão, não se tem uma explicação convincente até hoje por que houve aquilo no Brasil naquele momento com aquela intensidade. Então, e por que elas desapareceram depois? Tudo, a intensidade, a violência das manifestações a partir de um certo momento, tudo isso aconteceu sem explicações claras, na verdade. E na verdade, quer dizer, aquela grita contra o modelo vigente, no ano seguinte houve uma ratificação pelo modelo vigente, porque optou-se pela continuidade daquilo. Que era não era muito claro. Que na verdade, agora, a gente estava até comentando que existe na comparação com o Brasil, uma coisa que vale para vários países, vale para os coletes amarelos da França. É curioso que, independente das razões que estão por trás de diferirem de país para país, tem uma coisa que tem acontecido em comum, uma estranha regularidade, que é o fato de que o detonador acaba sendo aumento de tarifas de transporte público e aumento de combustíveis. É curioso porque isso é recorrente nessas manifestações todas, que têm motivações muito variadas no mundo, mas as eclosões acontecem por aí. No caso brasileiro, com o chileno agora, tem outros elementos de comparação. O Chile, embora com bom desempenho relativamente ao resto da América Latina, veio desacelerando o crescimento nos últimos anos. Não é à toa que a Bachelet não foi reeleita, a economia estava crescendo muito menos do que era o seu padrão anterior. E uma insatisfação no Brasil também da Dilma, 2013, depois daqueles anos de forte crescimento do Lula, no final do período Lula, a gente teve uma desaceleração significativa do crescimento. Havia uma insatisfação lá no Chile e aqui também, uma insatisfação muito grande com a qualidade dos serviços públicos. Há várias coisas em comum, na verdade, mas com motivações ideológicas difusas e difíceis de qualificar. Quer dizer, eu acho que o que a gente está dizendo aqui não é que nós sabemos o que está acontecendo no Chile. Nós estamos, principalmente, como o Francisco Eduardo falou, tentando negar explicações simplistas e que são um pouco tentar enquadrar o que houve nas suas ideias pré-concebidas ideológicas e tentar explicar por aí o que está acontecendo lá. Eu acho que não é tão simples. Agora, pensando nesse quadro de ebulição, mas uma outra situação completamente diferente é a da Argentina, né? Quer dizer, nós tivemos agora essa mudança no poder na Argentina, né? O governo Macri teve uma curta duração, na verdade, acabou fracassando nesse sentido, que, enfim, o Macri perde a eleição já no primeiro turno, né? E há uma certa comemoração, né? Eu achei assim, o clima me pareceu assim, muito de festa, de euforia na Argentina. A transição está sendo relativamente tranquila, não? O Macri já teve uma reunião segunda de manhã com Alberto Fernandes e já estabeleceram uma transição, as equipes de transição. A posse do Alberto Fernandes vai ser dia 10 de dezembro. Tá? Mas tem questões urgentes para tratar, especialmente o acordo com o Fundo Monetário, tá? Ver as condições. E é claro que Alberto Fernandes tem que começar a organizar seu governo. Certo. Ulisses, eu acho que a gente podia pensar, voltando aqui às comparações, quer dizer, até que ponto a gente poderia comparar com a transição do Fernando Henrique para o Lula, que também foi uma transição muito amistosa, né? Na verdade, nesse sentido se parece um pouco com essa transição argentina. O Lula pegou também foi um momento em que o dólar disparou aqui no Brasil, então você estava assim, numa certa situação crítica sobre esse aspecto, pelo menos, né? E nós tivemos depois um governo Lula que foi, em certo sentido, uma continuação, né,
do governo, pelo menos da política macroeconômica do Fernando Henrique, pelo menos nos seus primeiros anos. Bom, a transição de Fernando Henrique para Lula foi uma transição muito bem sucedida no Brasil. Tá? Ou seja, os mercados rapidamente se acalmaram. Porque houve uma continuidade de política. Isso, a instabilidade financeira caiu, a inflação diminuiu e a economia, 6 meses depois, já estava num novo surto de crescimento. Existem muitas incertezas em relação a Alberto Fernandes, porque ele não é tão claro quanto Lula foi naquele momento. Tá? Vamos ver agora que o Alberto Fernandes está formando a sua equipe. Ele não fez uma carta aos argentinos, não fez a carta e não tem um Palocci do lado dele por enquanto. E ele está prometendo o oposto do que o Lula não prometeu, o que ele está prometendo. Ele está prometendo mais gastos, mais subsídios, mais não sei o que lá. Porque, digamos, são 4 pontos que são delicados. O que vai ser feito com os aposentados, se ele prometeu aumento de aposentado, o que vai ser feito com o funcionalismo público, e permitiu aumento de salário, o que vai ser feito com as subvenções às tarifas públicas, energia elétrica, transporte, que ele prometeu aumento. Que ele prometeu aumento e que vai ser feito com investimento público. Que ele prometeu aumento. Então, são temas que são delicados, são temas que são difíceis nesta circunstância e temos que ver como é que vai ser feita a equipe econômica ou a equipe social. Como a Argentina, no momento, não tem financiamento externo voluntário, na verdade, porque a percepção, os prêmios de risco sugerem que a expectativa de calote na dívida, né? Essa questão, o FMI intermediando um período de transição até a normalização do país, financiando a economia argentina, na verdade, e aparecendo como um grande fiador da Argentina, isso tudo depende de um compromisso fiscal que aparentemente ele está sinalizando que não terá. Ele está dizendo que vai fazer, aumentar gastos, aumentar subsídios e não sei o que lá. Então a Argentina está nessa encruzilhada, ou ele vai dar uma meia trava e teremos o chamado estelionato eleitoral, ele fazer o oposto de tudo que disse na campanha, e aí a Argentina pode, até num prazo relativamente curto, talvez sair da crise, até porque parece que a situação fiscal já tinha passado por um grande ajuste no último ano e pouco, né? O Lee estava comentando que o déficit primário argentino caiu de 4% para perto de 1%, no último ano aí do Macri, no último ano e meio. Então, na verdade, boa parte do ajuste já caminhou. Então, na verdade, a situação seria manejável se o governo estiver disposto a fazer essa meia volta a volver e simplesmente o chamado estelionato eleitoral. Nesse contexto, ele poderia conseguir financiamento do FMI e tal, até a situação financeira internacional da Argentina se normalizar, na verdade. Mas se o caminho for outro, o que a gente vai ter é o que a gente já está vendo desde que ficou clara a volta do peronismo ao poder, que foi em agosto, naquelas primárias. Uma derrocada, na verdade, uma derrocada das condições financeiras e uma derrocada da economia real, que já todas as projeções para o desempenho nesse ano e no ano que vem rapidamente já passaram a ser de agravamento da recessão e não sei o quê. Então, essa é a encruzilhada que está em questão, né? Se ele vai seguir nesse caminho antevisto a partir de agosto ou se vai ter o chamado estelionato eleitoral. Isso a gente vai ver então nos próximos dias. São 2 eventos importantes. Um é a delegação que vai seguir para o Fundo Monetário, para ver como que ela vai ser composta e o que vai ser pedido lá por parte da Argentina no Fundo Monetário. E segundo, a composição da equipe de governo, que ainda está bastante indefinida. Tá? Isso vai acontecer agora no começo de novembro, após o dia 10 de dezembro, mas por enquanto existem incertezas. Da Argentina para o Brasil, muito rapidamente, que temos pouco tempo. Quanto tempo nós temos aí? Como é que a gente pensaria os riscos para o Brasil nesse contexto aí de turbulência aqui na América Latina? Eu diria que o principal risco hoje é um risco político associado, na verdade, à economia. Quer dizer, venceu-se uma etapa fundamental do ajuste fiscal,
mas é fundamental mais ainda, que deixa uma imensa agenda pela frente, que foi a reforma da Previdência, o primeiro passo para enfrentar a questão do crescimento automático das despesas obrigatórias no Brasil, que é o principal problema fiscal. E agora tem toda uma agenda, que é a agenda imediata do governo no Congresso, que é a agenda de medidas para conter as despesas obrigatórias, sem os quais não será viável manter o teto dos gastos. E sem essa agenda avançar, o risco é que os indicadores de confiança piorem e toda essa possibilidade da gente ter uma consolidação que está se desenhando de taxa de juros estrutural no Brasil muito baixa, essa coisa pode começar a cair por terra, se essa agenda não avançar. Então, o risco político principal é de falta de apoio a essa agenda na sua fase crucial atual, que vai entrar agora, de enfrentamento da questão dos gastos obrigatórios. Esse risco político pode eventualmente se agravar se a economia não tiver um bom desempenho nos próximos trimestres, ou seja, continuar crescendo muito pouco. Não é o nosso cenário, a gente tem falado muito disso, nosso cenário base é um cenário da economia ganhando impulso a partir do quarto trimestre. Poderia falar um pouco sobre isso se tiver algum tempo, mas no caso específico das coisas não se passarem como é o nosso cenário básico, ou seja, da economia continuar tendo um desempenho, digamos, decepcionante do ponto de vista de atividade econômica, crescimento, esse risco político de falta de apoio à agenda de reformas vai crescer. As pressões por mudanças de rumo, eu diria que as pressões vão ser inclusive de dentro do Palácio Planalto, ou seja, por cobrança de resultados, o Congresso se tornaria menos propenso a apoiar uma agenda que sempre envolve medidas impopulares, e vai aumentar a pressão por flexibilizar o fiscal, para expandir o gasto público, para acelerar o crescimento. Seria um caminho das coisas começarem a dar muito errado. Não é o nosso cenário base, mas esse risco político ligado à economia existe. Muito rapidamente, o que os indicadores, os poucos indicadores mais recentes estão sugerindo? Crédito, emprego, construção civil. Como é que nós poderíamos... Bom, sobre a questão do crescimento engrenar ou não, quer dizer, o primeiro ponto que a gente tem que ter presente é que os efeitos dessa rodada adicional de queda muito forte dos juros de julho para cá, combinados com o efeito de redução de incerteza fiscal associada à aprovação final da Previdência, são efeitos defasados e que vão aparecer mais à frente. Já vão aparecer um pouco no quarto trimestre, mas principalmente no primeiro e segundo ano que vem. O quarto trimestre vai se beneficiar mais até de fatores tópicos, que a gente poderia chamar de componentes autônomos de demanda, que eu não tenho tempo aqui para me alongar sobre isso. O ponto é o seguinte, é que mesmo com esses efeitos ainda não tendo tempo para aparecer, dessa melhora recente, os indicadores de atividade vêm mostrando alguns deles, embora os indicadores nem todos sejam na mesma direção, mas há alguns sinais muito expressivos. As vendas do comércio vêm melhorando, o varejo vem melhorando significativamente. No período recente, já pegando setembro, os dados do CAGED de emprego com carteira assinada no Brasil foram bem positivos. Os dados de crédito que acabaram de sair mostram que as taxas de crescimento, trimestre contra trimestre anterior, quarto trimestre, tudo isso, trimestre contra igual trimestre do ano anterior, as várias métricas de comparação mostram uma forte aceleração do crédito, principalmente das concessões de crédito para pessoas físicas. Então, há sinais positivos bem claros do lado da construção civil residencial e do aumento do financiamento imobiliário. Há um conjunto de sinais que eu não teria tempo para analisar aqui, mas que sustentam, estão por trás da nossa estimativa de que a economia manterá um crescimento de 0,4 no terceiro trimestre contra o segundo, que é o mesmo que cresceu no segundo contra o primeiro. Então, a gente teria saído de 2 trimestres, o quarto ano passado e o primeiro desse ano, de crescimento zero, na verdade, para 2 trimestres consecutivos de crescimento 0,4,
E no nosso cenário, acelerando no quarto trimestre, mas eu não tenho mais tempo para ficar analisando esses dados. Pois é, Voltaremos a isso. há alguns podcasts atrás, nós falamos que nós estávamos fazendo uma aposta arriscada, mas que a gente acreditava nela, né, de que a economia ia retomar, né? Até agora, esses sinais que a gente está vendo nos levam a manter essa aposta. Vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar daqui para frente. Estamos devendo isso. Um abraço, tchau.